paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2024 a revista aqui da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, e esta revista tem como tema o Corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da Igreja no mundo. Nesta oportunidade, irmãos, nós estaremos estudando a lição de número 7, e esta lição de número 7, ela é para a data do dia 18 de fevereiro de 2024. Lembrando aos irmãos que as 6 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada O Corpo de Cristo, para ficar mais fácil, a localização. Se você perdeu alguma lição anterior, é só você vir aqui no canal e acessar essa playlist, porque uma lição ela vai puxando o conteúdo da outra lição, até nós encerrarmos as 3 lições que nós estaremos estudando nesse trimestre. Então essa lição de número 7, ela tem como tema o ministério da igreja. Nós temos como texto áureo Efésios capítulo 4, no verso de número 11, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Com qual objetivo? Metaforicamente falando, como nós já estudamos em lições anteriores, por exemplo, lá na lição de número 5, nós estudamos esse texto aqui, do apóstolo Paulo. E qual foi o propósito? Foi metaforicamente, no sentido metafórico aqui, para o crescimento espiritual da igreja. Nós temos como verdade prática, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então, nós vamos ver na lição de hoje o que? Estas 2 características aqui, estes 2, melhor dizendo, objetivos para estarmos aqui adentrando aos conteúdos. O primeiro, edificar a igreja, e o segundo, promover a maturidade de seus membros. Então nós vemos 2 vertentes aqui, uma vertente coletiva e uma vertente individual. Fique comigo até o final da aula, nós estaremos aqui adentrando a estes assuntos. Nós temos como leitura bíblica em classe Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Este tema, corpo de Cristo, nós também frisamos eles na lição de número 6, a lição anterior. Verso 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verso 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui, irmãos, no verso 14, podemos frisar, para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, para que tenhamos maturidade diante da palavra do Senhor. Nós temos como objetivos para a lição de hoje 3 objetivos. O primeiro, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. O segundo objetivo, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E o terceiro objetivo, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Temos, irmãos, como aqui objetivos, lembrando aos irmãos que cada objetivo ele vem ali pautado durante a lição com os seus tópicos, e cada tópico com os seus subtópicos. Temos como parte motivacional para a aula de hoje que o crente foi chamado por Deus para exercer o sacerdócio real e, como nação santa, a anunciar as virtudes
do reino celestial. Amém? Então, a motivação para nós estarmos estudando esta aula de hoje é o que? Nós somos chamados por Deus, né? Como nação santa, para anunciar a sua bendita palavra. Nós temos então, irmãos, caminhando aqui para a nossa parte de introdução da aula de hoje, a seguinte condição. Nesta lição veremos o ministério e suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que de modo bíblico todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. A nossa palavra-chave para a lição de hoje é ministério, e ministério na Bíblia significa, refere-se ao serviço dedicado a Deus e ao próximo. Então, nesse contexto aqui, todos nós temos o quê? Um chamado da parte de Deus para ministrar a sua palavra, né? Para falar do amor de Jesus Cristo. Caminhando aqui para os nossos tópicos, irmãos, o primeiro tópico ele tem como tema o ministério sacerdotal de todo crente. Primeiro aqui, nós vamos analisar o quê? Que a prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus, né? E aí, nesse contexto ainda, ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Então, dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como se segue. E aí o autor da revista ele numerou algumas situações aqui. A primeira, no princípio quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifício. E aí, os cabeças das famílias eram os próprios sacerdotes. Segundo ponto, nós temos aqui, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Um terceiro ponto, Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. E o quarto ponto, no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Estes textos que eu acabei de citar partem ali de Gênesis, capítulo de número 4, Gênesis, capítulo de número 12, e também no livro do Êxodo, capítulo 19, e também no capítulo de número 28. Então, neste primeiro subtópico, nós vimos aqui que essa prática ela é bem antiga, né, entre o povo hebreu. O segundo subtópico ele vai tratar da seguinte temática: uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Nós vimos no Antigo Testamento, né, na Velha Aliança, né, na Aliança Antiga, e agora nós estaremos vendo no Novo Testamento. Agora, é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Vamos lá ler a nossa primeira referência bíblica aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo de número 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, a palavra do Senhor diz, mas vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Também podemos ainda trazer aqui aos irmãos que nesta nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, como o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos, capítulo de número 12, no verso 1 e no verso de número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, neste contexto ainda, ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daqueles que nos chamou e mantemos comunhão direta com Deus. Então, hoje, na nova aliança, cada membro, cada crente, ele é chamado por Deus para ser o sacerdote, santo, uma nação eleita. O terceiro subtópico ele vai tratar sobre uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Aqui cabe destacar que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan no Sola Scriptura, que significa somente a Escritura. Então, esta
esta doutrina bíblica ela foi resgatada na Reforma Protestante, né? Qual doutrina bíblica? A doutrina bíblica que nos diz respeito ao sacerdócio da Nova Aliança. Neste primeiro tópico, então, irmãos, nós aprendemos sobre o sacerdócio no Antigo Testamento, aprendemos também sobre a doutrina confirmada no Novo Testamento, né, o sacerdócio confirmado no Novo Testamento, e no terceiro tópico nós falamos onde essa doutrina ela foi aí resgatada. Então, como resumo, temos a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na Nova Aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes, porque nós formamos, né, a igreja do Senhor. Então, neste contexto aqui, a igreja constitui o sacerdócio universal. Por quê? Porque ela é formada, é composta por pessoas, por crentes, hein? O tópico de número 2, irmãos, nós estaremos estudando, de acordo com o nosso objetivo para a lição de hoje, que é elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Estaremos falando aqui sobre a estrutura ministerial no Novo Testamento. Aqui nós temos também os seus subtópicos, 2 subtópicos para estarmos estudando aqui nesta oportunidade. O primeiro, o ministério quíntuplo. O autor da revista, ele coloca aqui para nós, no texto de Efésios, capítulo 4, verso 11, diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esta relação é descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. Vamos então entender cada um destes 5, que diz o primeiro, o apóstolo, letra A, apóstolo, alguém enviado em uma missão. Quais são os requisitos? Ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. O segundo, profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus, um porta-voz de Deus. Qual era o foco, né, o objetivo do profeta no Novo Testamento? Exortava, consolava, trazia revelação do futuro. No terceiro ponto aqui, letra C, evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. E a letra D, o autor da revista colocou, né, pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, João capítulo 21, no verso de número 16, enquanto o mestre há de ensinar, conforme Romanos capítulo 12, no verso de número 7. Então aqui nós fizemos um resumo deste ministério quíntuplo, explicando a função que cada um tinha, né, que cada um tem, melhor dizendo, nesta hierarquia aqui: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. No subtópico de número 2, nós iremos tratar agora sobre o serviço de diáconos e presbíteros. Teve uma lição, irmãos, a lição de número 6, que nós falamos, né, das 4 formas ali de governos eclesiásticos. Nós citamos que nenhuma forma dessa está errada em si mesma. Nós explicamos esse contexto e falamos qual é a forma eclesiástica, né, de governo que a nossa Igreja Assembleia de Deus ela está pautada. Aqui agora então, neste serviço de diáconos e presbíteros, o Novo Testamento mostra como o diácono foi instituído. Lá naquela oportunidade nós estudamos Atos capítulo de número 6, no verso 1 ao verso 7, que é interessante os irmãos estarem, né, recorrendo novamente. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. E já, por outro lado, né, o ministério de presbíteros, ele, em Atos 14, 23, que na oportunidade nós estivemos lendo também, o termo é usado para se referir aos anciões que presidiam as igrejas. Então, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Naquela oportunidade, na lição de número 6, nós enfatizamos, né, que a nossa igreja tem uma sequência, né, para separação ao ministério, e que muitos desses presbíteros, eles têm o chamado, têm a vocação também pastoral. Então, neste sentido aqui, nós estudamos no tópico de número 2 sobre o que é o ministério quíntuplo, de uma forma bem sucinta, e quero dizer aos irmãos que
nós trazemos sempre um resumo, né, da aula, pautado nos pontos principais, né, que o autor da revista nos coloca, até mesmo para que o vídeo não fique tão alongado aqui no nosso canal no YouTube. Então nós explicamos sobre este ministério quíntuplo, falando sobre função do apóstolo, do profeta, do evangelista, dos pastores e dos mestres. Também estudamos, irmãos, neste tópico de número 2, sobre o serviço do diácono e o serviço do presbítero. Como resumo para este tópico, nós temos o seguinte, Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aqui, irmãos, uma palavra para nós refletirmos é que cada um tem a sua função. Assim como Paulo nos explica sobre o corpo de Cristo, né, metaforicamente em Efésios, onde fisicamente cada membro do nosso corpo tem uma função, metaforicamente cada um dentro da igreja também tem a sua função. Me lembro, né, que o nosso pastor fez uma reunião há pouco tempo atrás e estava explicando, né, este conceito. Não é que um presbítero, um pastor não possa, por exemplo, fazer o serviço diaconal, de abrir a porta da igreja, de cuidar dos veículos lá fora e etc., que são algumas funções do nosso ministério. Porém, o presbítero ele tem outras funções, né, que nós já estudamos em lições anteriores, que ele pode até vir a ser ali um pastor, né, um dirigente da igreja. Ele pode ministrar a Santa Ceia, ele pode também ministrar batismo, ele pode ungir as pessoas. Então, neste sentido que estou trazendo, cada um tem a sua, assim como os órgãos do nosso corpo, cada um tem a sua responsabilidade. Dentro do corpo de Cristo também cada um tem a sua responsabilidade, né? O tópico de número 3, irmãos, ele vem trazendo para a gente as qualificações para o ministério. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro subtópico ele vai tratar sobre as qualificações de natureza moral. Vamos citar aqui algumas dessas qualificações, não todas, como o autor da revista nos coloca aqui, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, do verso 1 ao 15, e também Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo de número 19. Algumas delas, não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo de número 3. Ser irrepreensível. 1 Timóteo, capítulo 3, no verso de número 2. Ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. E aqui, irmãos, uma recomendação de Paulo aos obreiros, no 1 Timóteo, capítulo de número 3, no verso de número 10, a palavra do Senhor diz, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Aqui, né, o apóstolo Paulo falando sobre essas nenhuma acusação válida que o autor da revista nos colocou aqui. Também, irmãos, isto não quer dizer que o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada acima de qualquer acusação legítima de algum escândalo público, que não significa que você não vá cometer algum tipo de erro, porque nós somos seres humanos. Agora o problema é persistir nesse erro, persistir nesse pecado, ou estar aí, vamos falar assim, no meio, né, num escândalo público que venha a prejudicar, né, a imagem, né, da igreja, a denegrir, né, a imagem do nosso Senhor, porque muitas pessoas, o que elas observam é o nosso comportamento, o nosso testemunho. Então aqui Paulo, ele está dando algumas orientações, né, para aqueles que aspiram, né, o episcopado. No segundo subtópico, irmãos, nós vamos tratar sobre as qualificações de natureza social. Primeiro nós falamos sobre as qualificações morais e agora nós vamos falar sobre as razões, né, a natureza social aqui neste contexto aqui. Podemos trazer então que uma das qualificações, nós verificamos que o aspirante ao ministério não pode ser soberbo. O que significa isso? Arrogante e orgulhoso, segundo, né, Paulo escreve a Tito no capítulo 1, no verso de número 7. Também, irmãos, podemos trazer outras qualidades. O aspirante também não pode ser irascível, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais
colérico, ou seja, aquele que não tem o controle próprio, né? Quando a situação aperta, ele explode, né? Vamos trazer dessa maneira. Uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra outro, desqualificando para ser ministro do Senhor. E o terceiro subtópico, vamos falar então sobre os qualificados para o ministério, né? Vamos entender aqui o contexto. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Neste sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações que nós acabamos de citar, tanto morais como as qualificações sociais, né, que nós citamos aqui nos dois primeiros subtópicos. Então, como resumo para este tópico de número 3, onde nós aprendemos sobre as qualificações de natureza moral, nós aprendemos também sobre as qualificações de natureza social, podemos trazer como resumo as qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Dentre todas estas, se os irmãos forem pesquisar, né, mais a fundo, nós veremos aí as listas que o apóstolo Paulo deixou, principalmente na carta a Timóteo, carta a Tito. Nós vamos ver as qualificações, né, que todas elas ali citadas, né, pelo apóstolo Paulo, para que possamos, né, não ser, vamos falar assim, não sermos ou não fazermos, né, não estarmos aí fazendo a obra do Senhor aí de forma que não venha a agradar o nosso Senhor. Então, irmãos, nossa conclusão para a lição de hoje, podemos trazer aqui, que nesta lição vimos o ministério sob diferentes aspectos. Quais aspectos? Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus para a sua igreja. Então, queria deixar aqui um versículo aos irmãos, 1 Timóteo capítulo de número 2, no verso de número 5, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Neste sentido, irmãos, eu trouxe aqui aos irmãos, né, que quando o autor da revista colocou aqui, que todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, né, e que nós devemos, né, nos estar direcionando diretamente, né, ao nosso mediador único, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hein? Nesta lição desta semana aqui, a lição de número 7, nós falamos sobre o ministério da igreja, detalhamos aqui as funções, né, do diácono, as funções do presbítero, as qualificações, né, alinhados capítulo 6 que os diáconos devem ter, também as qualificações, né, que Paulo apresenta para a gente sobre o presbitério. E no contexto, irmãos, sobre o texto áureo, né, que nós falamos, né, o texto áureo do obreiro, lá o apóstolo Paulo, em 2 a Timóteo, no capítulo de número 2, no verso de número 15, ele nos explica a seguinte temática: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, que isso fique, né, no meu coração e no seu coração, para que possamos, né, estar desejando, né, fazer a obra do Senhor. Porque, como citamos também em 1 Timóteo capítulo 2, no verso de número 5, que para todo crente, né, é um privilégio de nos apresentar a nós mesmos e também aos nossos irmãos de uma maneira, por exemplo, em uma oração intercessória. E aí, irmãos, querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 8, e a lição de número 8 terá como tema a disciplina na igreja. Hein? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho e o seu ministério.